Nós estamos na mensagem de número 30, Poder do Alto. Estamos já muito próximos de encerrar o curso, o treinamento da doutrina para os 12 e os 70. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Mensagem de número 30, Poder do Alto. Diga comigo, Poder do Alto. Todos encontraram o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ao final de cada versículo, diga amém, em concordância à palavra de Deus. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Versículo número 2. Até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhe por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Portanto, João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Ele lhe afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Podeis tomar assento, fechar a sua Bíblia. Nós estamos, como foi falado, já muito próximo de encerrar este longo e importante curso de treinamento sobre a doutrina de Cristo. Nós vimos desde o começo do seu ministério, a sua morte e ressurreição, e agora estamos vendo os últimos dias de Jesus aqui nessa terra, antes dele voltar aos céus. E depois da sua morte, como nós lemos, ele ficou 40 dias. Ele se apresentou primeiro a Maria, às mulheres, aos 2 discípulos no caminho, se apresentou aos 10 discípulos, se apresentou aos 11, se apresentou aos 7 discípulos que estavam pescando, se apresentou uma multidão de mais de 500 pessoas, e agora nós estamos vendo os últimos momentos do seu tempo aqui na terra, antes de subir à terra, e é o momento em que ele está se despedindo dos seus discípulos. Diga comigo, é a despedida. Da Galileia, os discípulos, de comum acordo ou orientados, tomaram o caminho de volta a Jerusalém, onde o Senhor ressuscitado se mostrou uma vez mais, a última vez, para dar-lhes as últimas instruções. Semana passada nós vimos o encontro de Jesus com os seus 7 discípulos apostólicos à beira do mar da Galileia. Ele conversa com Pedro, com os seus discípulos, e ele diz: segue-me. E ele sobe as montanhas da Galileia, há uma multidão, mais de 500 pessoas, e agora nós vamos ver hoje o último encontro, a despedida. E quando se fala desse último momento, da despedida dos discípulos para com o seu mestre, o momento em que o Senhor vai subir aos céus, nós vemos que cada evangelho, ele vai descrever uma parte.
ele vai trazer esse relato sobre a despedida. Quando olhamos sobre o livro de Mateus, ele deixa bem claro, e a informação é bem completa. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Jesus diz aos discípulos: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No livro de Mateus, o primeiro evangelho, nós vemos a descrição bem completa. Já no livro de Marcos, nós vemos o resumo de tudo isso. Marcos, ele resume em uma frase dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Mas no livro de Lucas, que é o livro mais completo, ele tem dois aspectos importantes. Primeiro, que no livro do evangelista Lucas, que era um médico, nós vemos que o texto em que Jesus fala com os seus filhinhos apostólicos, um pouco antes dele ser traído e levado à cruz, na noite mais escura, em que eles estão ceando, e o texto que fala da última conversa, eles estão juntos. Não há uma separação clara. Lucas, ele faz um texto corrido. A última conversa, antes de Jesus morrer e ressuscitar, e a última conversa, antes dele subir aos céus. É uma conversa direta. Mas quando olhamos com atenção, é muito fácil separar a primeira conversa, que aconteceu um pouco antes de Jesus ser traído, e a conversa que aconteceu um pouco antes de Jesus subir aos céus. Nós vamos nos detalhar, principalmente nos relatos de Lucas. Todos esses dizeres sustentam a evidência interna de serem as últimas palavras, porque são completamente adequadas à situação. Quando nós olhamos tanto o texto de Mateus, quanto o texto de Marcos, e principalmente o texto de Lucas, algumas pessoas podem pensar e dizer assim: mas será que esta realmente foi a última conversa de Jesus com os seus discípulos? E eu posso te garantir que foi. Por quê? Quais são as provas? Primeiro, que quando Jesus conversa com os seus filhinhos apostólicos, antes de ser traído, Jesus, ele vai falar como um pai que fala aos seus filhos que vão perder o seu pai, que o pai vai ser traído e vai ser condenado à morte. Por isso, nesta última conversa, no dia da ceia, há muito sentimento. O Senhor toma muito cuidado para dar um conselho e fortalecer o coração dos seus discípulos que estão tristes. Mas agora, nesta última conversa, a prioridade não é o coração. A prioridade não é o sentimento. Os discípulos não estão tristes. Pelo contrário, eles estão muito alegres. Eles estão felizes. Na última conversa, antes dele ser traído, era a noite mais escura e o momento mais difícil. E agora é o dia mais claro e o momento mais alegre. Por isso há uma grande diferença. E nós vemos nessa última conversa que há muita alegria. Por isso Jesus não está preocupado com a partida, com eles se sentirem sozinhos, com eles estarem com medo, porque os discípulos estão muito felizes. E o primeiro texto que nós podemos analisar, o primeiro dado é muito importante, que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga comigo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus começa dizendo isso aos seus discípulos? Será que por um acaso ele está querendo dizer: ó, eu tenho poder, vocês não? Será que Jesus está querendo fazer uma separação, dizendo: eu sou o Todo-Poderoso,
vocês são humanos, vocês são fracos. Será que Jesus está fazendo uma separação e está dizendo assim, olha, esquece aquele papo de amizade que nós tivemos na última conversa, na noite mais escura. Eu sou o Senhor e vocês são servos. Com certeza não. O Senhor não está querendo se exaltar e diminuir os seus discípulos. Ele não está trazendo uma separação e uma ruptura entre ele e os seus amigos. Ele está deixando bem claro, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E o que os discípulos entendem com isso? Que eles estão protegidos. Você precisa entender que ser um cristão é ser perseguido, muitas vezes caluniado. Quando olhamos para a história do cristianismo, vemos quantos cristãos foram lançados aos leões, à fornalha, quantos foram perseguidos, foram torturados, foram presos, foram mortos. Mas ele está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa que os discípulos podem ficar tranquilos, porque o Senhor, Ele tem todo o poder. E todo o reino, e todos os anjos vão trabalhar a favor deles, para que a palavra de Deus seja levada. Diga, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele venceu a morte, e Ele cuida dos seus filhos. Os 11 discípulos não se entristecem, nem se afligiram pela partida do seu Senhor. Os discípulos retornaram a Jerusalém com grande alegria, como se tivessem ganhado e não perdido um amigo. E como se a ascensão não fosse o pôr do sol, mas o nascer dele, como de fato era, não somente para eles, mas para todo o mundo. Quando isso acontece, e nós vemos na passagem que Jesus sobe aos céus, os discípulos ficam olhando o Senhor subir aos céus. Mas em seguida, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos vão dizer, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Sabe, isso me faz lembrar um momento muito importante na vida de Jesus, em que Jesus sobe o monte da transfiguração, e lá também 2 homens, vestidos de branco, falam com Jesus, e os 3 discípulos, eles são tomados pela glória de Deus. O momento do monte da transfiguração, onde aparece Moisés e Elias. E agora que Jesus, ele não subiu ao monte para orar e falar com o Pai, e o Pai não enviou somente 2 varões, Moisés e Elias, que conversaram com Jesus sobre a sua morte, e aquele lugar foi tomado pela glória, e os discípulos caem no chão. Mas agora, Jesus não sobe ao monte, ele sobe aos céus. E quando os discípulos abaixam a sua cabeça, eles encontram 2 homens, vestidos de branco, 2 anjos, que dizem, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E aqueles anjos dizem, da mesma forma que vocês viram ele subir aos céus, ele vai descer dos céus. E nós sabemos qual é o propósito de resgatar a sua igreja. Quantos estão esperando Jesus voltar? Quantos estão aguardando a vinda de Cristo? Gostaria agora de deixar de falar da ascensão e passar a falar de algumas observações sobre a grande incumbência dada pelo Senhor pela última vez antes de ser ascendido à glória. Antes de Jesus falar, como nós lemos, ele deu algumas orientações aos seus discípulos, que cabem a todos nós. E ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando analisamos esta incumbência, essa missão,
a primeira coisa que temos que entender é que ela é muito valiosa, principalmente porque quem deu essa missão? Foi Jesus que nos deu a missão de levarmos as boas novas. Aquela incumbência era valiosa por causa daquele de quem emanou, de Jesus. Sabe, a mensagem e a missão que Jesus dá aos seus discípulos apostólicos, ela é muito grande, ela deve percorrer toda a terra. Você conhece algum projeto que a prioridade é toda a terra? Você conhece alguma missão, algum projeto que o seu objetivo tenha a ousadia de ir a todas as nações? A missão de Jesus, quando olhamos, ela é divina, porque ela apresenta o amor de Deus a todos os povos e nações. Quando nós olhamos, nós vemos a grandeza do projeto, a grandeza do amor de Deus, que a palavra seja levada a todas as nações. Diga, o projeto é divino, mas ao mesmo tempo ele também é humano, porque eram os homens que foram separados e escolhidos, que deveriam levar a palavra de Deus a todas as nações. E qual era o propósito? O que eles deveriam falar a todas as nações? Pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em nome de Jesus Cristo, fazendo desse modo uma conquista pacífica do mundo para Deus, pela palavra de reconciliação através da sua morte. Então nós vemos que o projeto que Jesus entrega ali, um pouco antes de subir aos céus, é um projeto muito grande, é um projeto muito ousado, é um projeto divino, em que os seus discípulos humanos, falhos e limitados, deveriam levar a boa nova, a palavra, a todas as nações. E esta palavra, ela deve conter, não somente a teoria da prosperidade, não somente um foco, um objetivo, ou algo isolado da palavra, mas ela deve levar o principal da palavra, que é pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Sabe, quando fala de pregar o arrependimento, fala da parte dura, da parte difícil, da parte de expor o pecado. Mas do outro lado vem a remissão dos pecados, em nome de Jesus, pelo amor que Deus tem aos pecadores, fazendo desse modo uma conquista pacífica, de forma inteligente, de forma pacífica. Quando olhamos o texto, ele dá uma orientação importante. Como nós vimos, eles devem pregar a todas as nações, eles devem falar sobre o arrependimento, sobre a remissão dos pecados. Os pecados são perdoados pela obra de Cristo, em nome de Cristo. Mas ele dá uma ordem. Ele diz, para que comecem por Jerusalém. E por que você acha que Jesus colocou essa ordem? Porque a mensagem da morte e ressurreição de Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele trouxe uma mensagem do Pai, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele abençoa, mas que Ele entregou a sua vida santa de amor e a sua vida eterna aos homens que tinham perdido com Adão. Por que Jesus, Ele coloca uma ordem, e esta ordem deve ser primeiro em Jerusalém, Samaria e depois os confins do mundo, os lugares mais distantes. Com certeza Jesus fala que deveria ser em Jerusalém primeiro, porque Jerusalém tinha grandes pecados. Jerusalém foi responsável pela traição e a crucificação física do nosso Cristo. Sabemos que num contexto geral e espiritual, foi o meu pecado
que colocou Jesus na cruz. Mas Jerusalém, o povo que ele tinha uma aliança, o povo que conhecia a palavra, que sabia a verdade, não o recebeu. Pelo contrário, traíram, foram injustos, foram cruéis e o penduraram no madeiro. E isso faz lembrar a primeira frase de Jesus na cruz, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Israel tinha acabado não só de cometer um pecado terrível, mas eles tinham se levantado contra o próprio Deus, o Filho de Deus. Por isso a preocupação de Jesus é que os discípulos levassem a palavra, que eles falassem da remissão do pecado, do arrependimento, da remissão, mas que eles começassem e fossem organizados, fazendo por etapa, mas que principalmente começassem por Jerusalém. Diga: o arrependimento tem que começar com a igreja. Sabe, esses dias que nós temos vivido toda esta confusão na nação, eu sempre tenho falado, o nosso problema, o problema do Brasil, a grande questão não é uma crise política, não é uma crise econômica, é uma crise de caráter. E ela começou aonde? Ela começou dentro das casas. Ela começou dentro da casa de Deus. É como Jesus entrando no seu tempo, entrando no templo e colocando todas as coisas para fora, toda aquela negociação, aquelas trocas, aquelas barganhas. A grande revolução, a grande mudança que Jesus causou no seu tempo, essa ruptura no tempo, onde começou a se contar uma nova história, começou com Jesus recebendo o Espírito Santo no seu batismo. E deu continuidade com Jesus limpando a igreja, para depois limpar a nação. O que nós precisamos fazer para que a nação seja mudada e transformada, para que o Brasil saia desse caos político e econômico, precisamos mudar as nossas casas. Precisamos voltar a estabelecer os princípios da família, a termos caráter, a ensinar os filhos, a corrigir os filhos, a orientar os filhos, a dar direção aos filhos, e em seguida a igreja. Porque tão suja e tão corrupta está a igreja quanto os poderes, os 3 poderes. Tanta negociação, tanta barganha de pastores com políticos, que a igreja deveria ser limpa de novo. Se nós queremos uma mudança de verdade, diga: começa comigo. É eu que tenho que me arrepender. É eu que tenho que limpar a minha casa. É nós que temos que limpar a igreja, para que a sociedade seja limpa e para que a nação volte a crescer. Como o apóstolo pôde dizer ontem no congresso de obreiros, a pior coisa que tem é uma pessoa ter dinheiro sem caráter. E foi isso que aconteceu com o Brasil alguns anos atrás. Este período de grande prosperidade que tivemos alguns anos atrás foi a pior coisa para o Brasil, porque o brasileiro não tem caráter. E a pior coisa que pode acontecer a uma nação é ter muito dinheiro sem caráter. E pior ainda, quando acaba o dinheiro, a situação ainda fica muito pior. Por isso, a mudança tem que começar comigo, tem que começar na minha casa, tem que ser na casa do Pai, para depois mudarmos a nação. Por isso, é óbvio que Jesus diz: comecem por Jerusalém, comecem com as pessoas que têm uma aliança comigo, comecem com os pecadores de Israel, de Jerusalém, com aqueles que me traíram. E em seguida, a Samaria, a Judéia, aos confins da terra. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer ao contrário. Nós queremos primeiro pregar para o nosso vizinho, ao invés de arrumar a nossa casa. Nem olhamos para os nossos filhos, mas colocamos a Bíblia debaixo do braço e saímos como grandes missionários, evangelistas pelas ruas,
E muitos vão para a África e muitos outros países e continentes, enquanto a sua casa ainda está errada. Enquanto a sua casa ainda não se converteu. Por isso o foco deve ser sempre a minha vida, a minha casa e os meus vizinhos e depois o bairro. Como Jesus colocou uma ordem. Mas muitos, quebrando este princípio e esta ordem, acabam não colhendo frutos. Como nós estamos vendo, a missão de Cristo, ela é muito grande, ela é muito divina. Não é um projeto qualquer feito por um homem. É um projeto grande, ousado, que envolve todas as nações. De levar a palavra de Deus, de levar as nações ao arrependimento. Mas quem é suficiente para fazer isso? Será que alguns poucos pescadores da Galileia conseguiriam fazer este propósito? Cumprir esta missão? Será que nós hoje, simples homens e mulheres, donas de casa, simples trabalhadores, será que somos suficientes? Será que somos capazes para realizar este trabalho? Não seria um peso muito grande? Não seria um fardo muito pesado para qualquer pessoa? O que você acha? Outras pessoas hoje dizem, pastor, não aguento mais. Ainda esses dias, o pastor procurou e falou, olha, não aguento mais. É muito difícil ser pastor. É muito pesado o fardo. Será que você também não está tendo este mesmo pensamento? É muito pesado ser cristão. É muito difícil adorar a Deus. Eu não consigo nem cuidar da minha casa. Que de lá levar a palavra para os meus vizinhos. Será que não é um fardo pesado demais? Será que Jesus não estava pedindo algo pesado demais para os seus simples pescadores, aqueles homens galileus? Como vimos, é um projeto muito grande. É um projeto muito ousado. Se nós olharmos para qualquer pessoa formada e experiente em administração, ele diria, esse projeto é uma loucura. É muito grande. É muito pesado. É muito ousado. Esse projeto não vai dar certo. Procure um projeto menor. Mas o projeto, ele é divino. Quem deu foi Jesus Cristo. Veio do coração do Pai. E ele entregou esta missão aos simples homens galileus, pescadores. O projeto é divino. Foi dado aos simples homens. Muitas vezes achamos pesado, mas é porque está faltando algo. Pergunto, o que está faltando, pastor? Eu pergunto para você, o que está faltando? Você sabe o que está faltando? Porque Jesus ele fala sobre a grande comissão, a promessa do Pai. E ele deixa bem claro, por que os discípulos saíram da Galileia e se dirigiram a Jerusalém? Porque houve uma ordem, até que do alto sejais revestidos de poder. Temos que entender que a grande comissão, que é levar as boas novas, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ele levou os nossos pecados. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos reconciliar. É um grande projeto. É um projeto dado por Deus. Ele é divino. Não é pequeno. Envolve todas as nações. Mas simples homens tinham a incumbência, tinham a responsabilidade de colocar esse projeto para funcionar. Não era para ser feito de qualquer jeito, sem ordem, sem organização. Era para ir cumprindo etapas. Primeiro a sua casa, depois a casa dos vizinhos, depois a casa dos seus parentes, depois etapa por etapa. Mas ele deixa bem claro, olha, eu vou subir aos céus. E vocês agora são os responsáveis.
Só que vocês não comecem. Não façam nada. Não comecem o projeto até que do alto sejais revestidos de poder. Porque muitas pessoas estão fracassadas? Porque tantas pessoas estão desanimadas, estão feridas? Porque começaram o projeto sem serem revestidas de poder. Quando o apóstolo inaugurou a igreja, ele deixou essa palavra. Falou assim: não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Muitas vezes começamos a querer mudar a nossa casa. Queremos mudar do dia para a noite. E forçamos nossos filhos. Queremos ensinar, corrigimos. E acabamos colocando as mãos pelos pés. Tudo dá errado. Por quê? Porque começamos sem ter recebido o poder de Deus para fazer. Por isso que ele deixa bem claro: não comecem o projeto. Não façam nada até que do alto sejais revestidos de poder. Diga: a missão foi dada a mim, mas eu só posso fazer depois de ser revestido de poder. Quando olhamos isso e vemos os discípulos saindo, Jesus subiu aos céus, como nós olhamos, como nós vimos. Os dois homens de branco falam com eles, da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer. Detalhamos a grande comissão, o que deve ser feito, como deve ser feito. Todas as nações, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, etapa por etapa. Vimos que é um projeto divino, um projeto muito ousado, que somente alguns homens muito simples pescadores, tiveram a ousadia de começar. Grandes religiosos e grandes empresários, administradores, diriam que é uma loucura. Mas eles tiveram a ousadia e a responsabilidade de começar. Um projeto grande, divino, muito ousado. Pesado demais para ele e para qualquer homem. Mas depois disso o Senhor diz: olha, vocês entenderam. Vocês sabem o que é a grande comissão. Só que vocês só façam. Vocês só comecem depois de receber. Este poder vem do alto. Diga: esse poder vem do alto. Sabe, quando diz que este poder vem do alto, significa tudo que os apóstolos receberiam através da missão do Consolador: esclarecimento de mente, dilatação do coração. Este poder que ia vir do alto, ele ia esclarecer a mente, tirar as dúvidas. Ele ia dilatar o coração. Ele ia colocar o verdadeiro coração, o verdadeiro amor, a santificação de suas faculdades e transformação de caráter. Este poder para torná-los espadas afiadas e flechas polidas para subjugar o mundo, a verdade. Essas qualidades, ou esse efeito combinado delas, constituíram o poder que Jesus direcionou aos 11 a esperar. O que esse poder ia fazer? Como nós vimos, este poder que ia vir do alto, ele ia iluminar a mente.
Ele ia quebrantar o coração, ele ia santificar, ele ia transformar o caráter, para que eles pudessem ser uma espada, uma ferramenta adequada para cumprir esse propósito. Portanto, podemos concluir que o poder era espiritual, não é mágico. O que nós vemos muito hoje é magia. Uma inspiração, não uma possessão. Porque uma inspiração é como um sopro de vida, é como um sopro de poder, de línguas de fogo. Portanto, é espiritual, não é mágico. É uma inspiração, não uma possessão. O que vemos muito hoje nas igrejas é magia, é possessão. Eu não sei, eu fui tomado pelo Espírito Santo e não sei o que aconteceu. É muita magia, é muita possessão. Mas o poder do alto, que ilumina a mente, que dilata o coração, que traz santificação, transformação do caráter e torna os discípulos de Cristo em verdadeiras espadas polidas para vencer o inimigo, ela é espiritual, ela não é mágica. Ela é uma inspiração e não uma possessão. Um poder que não agiria como uma força fanática e cega, mas que se manifestaria como um espírito de amor e de uma consciência sã. Sabe, o que nós vemos hoje é tanto fanatismo. A minha igreja é a igreja verdadeira. É tanta magia, é tanta possessão. Depois que o poder desceu, os apóstolos não se tornaram meros racionais, porém mais racionais. Não loucos, mas sóbrios. Não meros entusiastas inflamados e vazios. Sabe, às vezes nós olhamos as pessoas na igreja e elas estão tão animadas, tão eufóricas, elas estão tão cheias, mas tão cheias de nada. E aí você encontra ela na segunda-feira, ou antes mesmo da segunda-feira, ela já manda uma mensagem: pastor, não estou bem, estou sentindo um vazio. Mas quando esse poder que vem do alto reveste os discípulos de Cristo, eles não são simplesmente racionais. Eles não são simplesmente entusiasmados, inflamados e vazios, mas entusiastas equilibrados, claros e dignos expositores da verdade divina, de falar sobre quem é Deus, do que Ele fez. Em resumo, estavam prestes a ser diferentes daquilo que foram no passado, e mais parecidos com o seu mestre, e não mais ignorantes, infantis, fracos, carnais, mas iniciados nos mistérios do reino e habitualmente sob a direção do Espírito de graça e santidade. O que nós vemos hoje, quando se fala de poder do alto, é muita confusão, é muito misticismo, é muita meninice, sabe, é muitas coisas que podemos resumir e dizer que é humano, que é infantil, que é carnal, e alguns até enganos de Satanás. Mas quando o Espírito que vem do alto, o poder que vem do alto, ele toma conta de uma pessoa é cheia do poder de Deus, ela se torna ainda mais iluminada. Porque o próprio Jesus, ele diz: eu sou a luz para o mundo. E quando Jesus veio, e ele que é a luz, a palavra diz: aqueles que estavam assentados na sombra das trevas da morte, viram a luz. E em seguida ele diz aos seus discípulos, que começam a segui-lo: vocês são sal e são luz. Por isso, quando este poder que vem do alto é derramado sobre um discípulo, ele se torna uma luz, ele se torna iluminado, a mente é iluminada, o coração é apaixonado, é amor, é compaixão, é o verdadeiro amor, e não é uma barganha. Vem a santidade, a maturidade,
vem um caráter, como o caráter de Cristo. Mas o que nós vemos hoje é muita brincadeira, é muita fantasia, é muito infantil. É muita gente vazia, parecendo que é cheia. É muita gente falando línguas que não são dos anjos, mas parecendo que tem poder. Mas quando o Espírito vem, o poder vem, a mente é iluminada, o coração é dilatado. A santidade, há uma transformação, há uma missão a ser cumprida. É bem diferente. É bem diferente. Mas a grande questão é, como receber este poder do alto? Pergunta, como receber este poder do alto? Só tem um jeito. Nós vamos ver com mais detalhes na reunião da semana que vem, para encerrarmos. Mas nós vemos que este poder do alto não é para os religiosos, é para os discípulos de Cristo. É para aqueles que seguem a Cristo. É para aqueles que receberam uma missão. É para aqueles que entendem que a missão é grande e é divina. E que ele não é capaz de cumprir. Porque hoje tem muita gente achando que com o seu dinheiro vai fazer a obra, que com a sua sabedoria vai fazer a obra, que com a sua eloquência, o seu bom discurso vai fazer a obra. E passado algum tempo vão ver que nada disso adianta. Que para fazer a obra de Cristo é necessário esperar ser revestido com o poder. Nós estamos falando de uma despedida, não é isso? Quando se fala de uma despedida, com certeza você já se despediu de alguém que foi viajar, que foi morar em outro lugar, de alguém que você nunca mais ia ver. E como é que são as despedidas? Geralmente cheias de emoções, choro misturado com alegria, o sentimento de perda, com o sentimento de obrigação, de missão. Nós estamos olhando a despedida de Jesus com os seus discípulos apostólicos e não há choro, não há tapinha nas costas. Jesus está falando sobre uma missão, sobre um propósito, sobre como deve ser feito e que eles devem esperar o poder que vai vir do alto. Mas isso não significa que não há amor, que não há preocupação. Porque nós podemos ver o amor de Cristo quando Ele diz, eu tenho o poder no céu e na terra. É o amor de Deus dizendo, eu cuido de vocês. O reino vai funcionar a favor de vocês. Os anjos vão cuidar de vocês. E principalmente com a palavra, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês em todo o tempo e até o final. Esta é a parte doce. Esta é a parte dos sentimentos. Acredito que se passasse disso, estaria muito longe do caráter de Cristo e do propósito de Cristo subir até aos céus e deixar essa missão. Ele já tinha sido sentimental. Ele já tinha chorado. Os discípulos já tinham sentido a dor da perda. Mas agora, nessa despedida, é uma despedida inteligente. É uma despedida estratégica. Jesus está subindo. Há o poder no céu e na terra. Lhe foi dado o poder no céu e na terra. Ele dá a missão. Ele dá as orientações. Ele sobe aos céus. Os discípulos recebem a mensagem dos dois anjos. E a principal é, não comece até que sejam revestidos. Sabe, tem pessoas que correm tanto atrás de títulos, mas nós podemos ver que os títulos oficiais, ser ungido a pastor, ser ungido a apóstolo, evangelista, obreiro, seja o que for, vemos que tudo isso é vão, ou vaidade,
quando Deus não derrama do seu poder. Quantas pessoas hoje carregam um título como na época de Jesus? Eram sacerdotes, eram sumos sacerdotes, eram levitas, mas não tinham o poder de Deus. Era tudo um cerimonial. Usavam uma roupa bonita, parcialmente colorida, cumpriam os rituais, os cerimoniais, mas tudo vazio, cheio de títulos, de status, cheio de aparatos, mas sem o poder de Deus. Por isso, eu vejo muitos pastores que não têm título de pastor, mas possuem unção, possuem poder. Há muitos homens que cuidam da sua casa como verdadeiros homens e pastores de Deus. Há muitos homens que cuidam das suas lojas, das suas empresas, e lideram muitos funcionários com um coração e uma autoridade, um poder, uma unção de pastores. E eu vejo muitos pastores que possuem um título, mas não possuem o poder de Deus. Por isso, melhor do que ter uma relação sexual e ter filho, melhor do que casar de qualquer jeito, é ter poder para ser pai, poder para ser mãe, unção para edificar uma casa. Quantas pessoas na sua casa estão fracassando? Quantas pessoas na obra estão fracassando? Por causa da falta de poder. Como eu disse, esse poder, só tem um jeito de receber esse poder. Tem que ser filho de Deus. Tem que ser discípulo de Cristo. Tem que seguir os passos. Tem que seguir os passos, obedecer a palavra. Tem que receber a missão. Pessoas que casam por casar se unem. Vamos morar junto. Essas pessoas não possuem poder para edificar uma casa e para terem filhos. Esse poder é para quem tem maturidade e crê, não, eu vou casar. Eu vou casar no papel. Eu vou receber a bênção de Deus. Vai ser me dado poder e autoridade. Eu vou ser um pai que eu não tive. Esse poder, ele vem do alto. Para quem é filho de Deus. Discípulo de Cristo. Para quem segue os passos de Cristo. Para quem obedece a palavra de Deus. Para quem assume uma missão. Para quem chama a responsabilidade. Mas depois que Jesus ele entrega a missão, a grande comissão, ele fala sobre a promessa do Pai. E a promessa do Pai é que eles seriam cheios, revestidos de poder. Isso traz um outro e muito importante ensinamento. Não é você que tem que buscar. É Deus que vai dar. É Deus que vai derramar. Quantas pessoas indo atrás de poder, indo atrás de unção. Pastor, ora para mim, para que eu tenha unção. Você não tem ideia de quantas vezes alguém vem me abraçar, fala, pastor, eu estou te abraçando porque eu quero unção. Porque eu quero poder. Eu quero orar e as coisas acontecerem. Eu quero o dom da revelação, eu quero o dom da profecia. Não é assim que as coisas funcionam. Desejar é muito bom. E eu não estou falando de você não fazer nada. Mas eu estou falando que ele vem de Deus. Quem dá é Deus. Quem derrama é Deus. Diga, quem dá esse poder? É Deus. Quantos querem esse poder? Como eu disse, querer é muito bom, é muito importante. A Bíblia diz que quem deseja, boa coisa deseja. O poder prometido era indispensável e também era, em sua natureza, algo a ser simplesmente esperado. É necessário um período de transição. É necessário um período de transformação. É necessário deixar para trás
a vida velha, a vida de pecado, passar por um período de transição para receber. Quantos querem receber esse poder? Imagine você ter poder e unção para ser um homem de verdade, uma mulher. Quantos hoje não conseguem ser um homem de verdade? Estão presos à prostituição e aos vícios. Quantas mulheres precisam de poder dos céus, de Deus, para deixar os vícios, para deixar a tolice? Quantos jovens precisam do poder dos céus para deixar a rebeldia? Quantos líderes precisam do poder do céu para serem iluminados, para amar o povo? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso fez toda a diferença na vida daqueles simples pescadores. Isso capacitou aqueles simples pescadores para colocarem em prática a grande comissão, um projeto que envolvia todas as nações. Sem este poder do alto, você não vai conseguir fazer nada. Pode ser que você tentou fazer um casamento, mas antes não esperou receber poder do alto. Talvez você está tentando fazer a obra de Deus e não esperou receber este poder. E quando eu falo de esperar, não significa sentar e não fazer nada, mas significa entender que ele vem do céu e que é Deus que dá. É mais Deus dando do que você buscando. Diga, Deus começou uma grande obra na minha vida. E eu quero te perguntar, como é que está essa obra? Parada? Ela está avançando? Você tem acreditado na força do seu braço, na sua sabedoria? Não, pode deixar porque de família eu cuido. Quantas pessoas que precisavam de uma oração? Quantas pessoas precisam de um conselho? Mas a vaidade, a confiança na força do seu braço, na sua própria sabedoria humana, está fazendo com que tudo dê errado. A obra de Cristo só continuou e deu certo porque os discípulos foram fiéis e foram obedientes e esperaram receber o poder do alto. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu projeto. Eu não sei o que precisa ser mudado na sua vida e na sua casa. Mas eu posso te garantir que você só vai conseguir depois de receber o poder do alto. E como foi ensinado e ministrado hoje, eu não estou falando de um poder mágico. Eu não estou falando de um poder místico. Eu não estou falando de pessoas animadas, falando em línguas. Eu não estou falando de pessoas motivadas, cheias de motivações enganosas, carnais, de coisas infantis. Eu não estou falando de sapatear. Eu não estou falando da unção, do aviãozinho. Eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando do poder do alto, que ilumina a mente, que quebranta o coração, que converte o homem do seu pecado, do seu mau caminho, que dá visão, que dá direção, que dá poder para fazer a obra de Deus. Para fazer de uma simples união entre o homem e uma mulher uma instituição sagrada, uma única carne, um único corpo, uma família santa. Fazer dos filhos, que são herança bendita do Senhor, semente benditas, deixarem de serem malditos sobre essa terra. Pessoas frustradas, perdidas, tomadas e roubadas e destruídas pela droga, pela falta de esperança, pela falta de emprego. E fazer dos filhos semente bendita, filhos obedientes, fiéis, tementes ao Senhor, que estudam, que se preparam, que avançam, que conquistam.
Eu não estou falando de um poder humano, para um projeto humano. Eu não estou falando de poder, de magia, de feitiçaria, de manipular. Eu não estou falando de massa de manobra. Todo mundo pula agora, todo mundo grita. Eu não estou falando de magia. Eu não estou falando de feitiçaria. Eu não estou falando de manipulação. Eu não estou falando de pessoas motivadas no domingo à noite na hora da reunião. Eu não estou falando de motivação, de entusiasmos, de pessoas vazias, que na hora da igreja pulam, cantam, gritam, sapateiam, mas quando saem da igreja, já saem direto para cometer pecados. De pessoas vazias, infantis, imaturas, carnais, manipuladas, místicas, religiosas. Eu estou falando de um poder que muda a mente, que ilumina a mente, que quebranta o coração, que faz o pai se converter, o coração do pai se converter ao coração do filho. Começa com você, pai. Deste poder que converte o coração duro do pai ao coração do filho, que faz um pai se converter, se arrepender de ter abandonado o seu filho. O coração do pai se converter ao do filho, e o coração do filho se converter ao pai. De ser batizado, de arrependimento, de afogar nas águas do batismo todo o pecado e matar o velho homem, para que possa nascer um novo homem. Pessoas inteligentes, iluminadas, racionais, que fazem um culto racional ao Senhor, que possuem ideia, que são criativos, que são fortes, que não param, que não voltam atrás, que não desanimam, que possuem uma palavra boa, as boas novas, cheios de fé, de esperança e de amor, que amam os filhos, a família, que amam o seu próximo e a Deus acima de todas as coisas. Pessoas que buscam a santidade a cada dia, a transformação do seu caráter, para serem discípulos de Cristo, para serem como o Mestre é. É este o poder. E foi só isso, se assim eu posso dizer, só para ilustrar, ao invés de dizer tudo isso, que eu diga para ilustrar só isso, que o Senhor prometeu para nós quando Ele subiu. Esta foi a única promessa que Ele deu aos seus discípulos, de que eles seriam revestidos de poder para fazer a obra de Deus.